Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira. Eu sou o Fatiello. Nós somos do Rede Rafas e hoje começa a nossa série de balanço da década. E nessa série a gente vai fazer, obviamente, um balanço de tudo que foi relevante nessa década que já tá terminando, não é mesmo, Rafa? É isso aí, Rafa. Nesses últimos 10 anos na televisão, a gente viu vários personagens marcantes, histórias marcantes e várias mudanças que as emissoras proporam em sua programação que com certeza merecem um destaque especial aqui no nosso canal. Pois é, e para começar, nada mais digno do que a gente dar início a essa série falando sobre aquilo que a gente mais ama, pelo menos aqui no Rede Rafas, o que o público mais se identifica também, que é sobre as novelas. E nada mais digno do que alguém à altura para falar desse tema, que é o Du Seco. Dá um salve aí, Edu. Nossa, muito obrigado. Alguém à altura, fiquei lisonjeado agora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal que curte aqui o Rede Rafas, do Seco, lá do RD1, do Face, do Insta, acho que vocês já conhecem, já participei aqui antes falando de Por Amor, né? Isso. Falou de Por Amor uma vez. Obrigado pelo convite, Rafas, né? Espero que a gente consiga fazer um balanço aí bem bacana de uma década que foi... o que eu posso dizer? Mediana, digamos assim. Pois é, a gente já vai começar falando disso já, como que foi essa década num geral, mas é após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Pois é, como o Edu já ressaltou já no começo do podcast, para ele essa década foi mediana e a gente já vai começar aqui jogando essa bomba já. Edu, por que para você essa década foi mediana em termos de novela? Eu acho que foi uma década assim que, principalmente no horário principal, esse horário das 9, né, que é o horário de maior relevância, de maior audiência, a gente teve títulos assim muito inconstantes, sabe? A gente tinha uma novela boa, uma razoavelmente boa e depois 200 mil novelas irregulares, assim. Então eu acho que foi uma novela uma década em que o horário das 9 principalmente padeceu muito aí com títulos fracos, com tramas que não se sustentavam e tudo mais. Com audiência mais em baixa, né? A Globo passou um período bem tenso aí de 2015 até ali 2017, foram 2 anos pesadíssimos. Então eu acho que por conta disso, como você disse aqui, a gente estava conversando em off, se você pensar na década passada, né, de 2000, você fala as melhores novelas das 8 né, dessa década. Você tem ali, pelo menos na primeira metade de 2000, 2004, quase tudo muito bom, tirando o quê? Esperança só. O resto era tudo maravilhoso. Nessa década, não, foi muito irregular. E eu acho que o horário das 7 também teve um pouquinho disso. O das 6 menos. Acho que as melhores produções acho que o horário mais regular, digamos assim, não diria que as melhores, mas o mais regular foi o das 6. E nas outras emissoras, acho que a coisa oscilou para baixo também, sabe? Especialmente na Record, com essa coisa de focar em bíblica, e o SBT agora também, que é só infantil, né? Eu acho que oscilou para baixo também. Eu diria que nas outras emissoras, na minha opinião, por exemplo, tem um certo comodismo e ao mesmo tempo parece que é uma preguiça, porque, por exemplo, pega as novelas do SBT, Carrossel. Carrossel, por exemplo, pra mim, foi o marco do SBT da década, foi o grande acerto. Porém, Carrossel já foi reprisada, umas 3, 4 vezes. Aí veio toda essa fase de novelas infantis, que acho que depois veio Chiquititas, depois Cúmplice de um Resgate, porque querendo ou não, causaram ali um burburinho e foi até bom pro marketing do SBT, pro setor comercial, que vendia boneca, trilha sonora e o elenco, e faz show aqui, faz show ali, não sei o que, papapá. Só que tá saturando, né? Boatos aí que a Poliana, não sei se vai ter agora, foi esticado até 2021, sei lá E com a audiência caindo, né? Exatamente. Se você pensar em se tratando de SBT, de 2012, quando estreou o Carrossel, para agora, 2019, são 7 anos e 5 novelas, né?
Então você pode colocar aí que todas elas tiveram mais de um ano no ar, e Poliana assim, vai encaminhar para 3 anos de exibição. É demais isso. Pois é. E são tramas assim que se repetem, porque você não tem muito o que colocar a respeito do universo infantil ali, né? A cada ano. Eles até mudam um pouquinho. Carinha de Anjo tinha uma proposta assim mais infantil, bem criancinha mesmo e tal, mas assim, não tem muita diferença de uma para outra. E ela mal acaba, já reprisa no horário das 9h30. Então acaba às 8h30 e começa a reprisar às 9h30. Isso cansa também, né? Eu acho que o público tá um pouquinho estagnado aí, tanto que a Poliana e Cúmplices estão embaixo. Mas acho que Carrossel foi o grande atrativo mesmo dessa década, e eu destaco Cúmplices pelo trabalho da Larissa Manoela, que é um talento, né? Não, porque tipo, eu acho também que o SBT tá bem preguiçoso. Na verdade, foi um produto que eles fizeram que deu certo. Só que assim como acontece em outras emissoras também, até com outros programas sem ser novela, quando alguma coisa faz sucesso, eles vão desgastando até o público pegar ranço e não querer ver mais. Então eu acho que não tem uma certa dosagem. Igual Poliana mesmo, eu acho que ela vai começar a ser reprisada sem a versão original ter acabado ainda. Porque não tem mais o que passar, acontecer, a novela vai ficar mais um ano no ar. Então eu acho que foi isso, assim, o novo atrai, como foi com Carrossel no SBT e os 10 Mandamentos na Record. Só que daí eles já começam a desgastar, só vem isso. E vai declinando mesmo. Eu acho que se conseguissem moldar, assim, colocar um equilíbrio, sabe? Nem que às vezes as novelas não marquem super audiências, mas mesmo pro público não fugir da TV, porque quando o público foge da TV é mais difícil você reconquistar esse público. Então eu acho que eles tinham que dosar melhor isso aí. Eu sinto muita falta das novelas adultas no SBT, né? Eles falam em novelas pra família, mas eu acho que assim, aquelas novelas tipo Esmeralda, né? Pícara Sonhadora, eu acho que falta isso na emissora. Eu tava até comentando esses dias com uns amigos meus a respeito do SBT, que hoje em dia eles não têm nem elementos assim pra tarde, né? Na década passada, com um monte de reprises, eles usaram quase todo esse acervo de novelas adultas. E agora eles não têm o que passar, porque só tem infantil, né? Fica amarrado naquilo. Diz que o Fofocalizando vai tirar férias. Vai vir o quê? Não tem nada pra pôr ali. Maria do Bairro. Maria do Bairro? Usurpadora. De novo. Tem, também, tem várias agora que tá fazendo um sucessinho. Mas se eu fosse SBT ou talvez Record, eu tentaria investir, sei lá, em alguma inédita tarde, sabe? Que nem a Record, algo meio Bela Feia, uma trama mais leve, mais divertida. Que foi o que mais deu certo no canal nessas reprises. Foi a novela que mais foi bem, repercutiu, venceu a Globo alguns dias. Então eu acho que não custaria dar uma arrisca, assim, tentar produzir algo novo, algo inédito pro horário. Mas do jeito que vai, só infantil, já deu na tampa, já. Já deu faz tempo. E é engraçado que nem você falou que são 7 anos e apenas 5 novelas. Lembra uma vez que eu e o Rafa, a gente tava comentando que enquanto Carinha de Anjo ficou no ar, a Globo produziu 6 novelas das 8, que são as novelas mais longas ainda da Globo, pra você ver, tipo, o desgaste que não tá, né? Não, pensa que Poliana estreou quando passava Segundo Sol, né? Exatamente. Já teve o Sétimo Guardião, já teve a Dona do Pedaço, tá aí com Amor de Mãe, e vamos até a próxima do João Emanuel Carneiro, que é o autor de Segundo Sol. Aí a Globo já fechou um ciclo e tá em Poliana. O SBT tá lá na Poliana. Poliana já vai virar tipo uma malhação, né? Não vai nem ser mais infantil, porque daí os atores que entrou tudo com 10 anos já vão estar com 13, 14. Eu vi uma montagem ótima no Twitter, assim, os reumatismos de Poliana, vai ser a última temporada da coisa. Mas ainda nessa vibe aí de formato saturando, também não dá pra deixar a Record fora, que ela começou a década aí, tipo, com novelas boas até, só que sempre com aquela vibe violenta, né? Que a Record pegou uma fase aí que só investia em violência, tanto que a última novela contemporânea, digamos assim, foi Vitória, né? Que foi super pesadíssima, e daí que veio as bíblicas, né? Que foi os 10 Mandamentos, a primeira, né? Eu acho que o maior problema da Record no início da década foi estender muitas novelas. Vamos pegar Recuperando o Tempo e Vidas em Jogo, que as duas novelas melhores da Record nesse início, assim, eram tramas super cativantes, que você se envolvia, super bem amarrada, só que quando você via não tinha fim. Você assistia e nunca chegava ao fim.
Então acho que isso afugentou um pouco o público da Record, e eles só conseguiram retomar esse público com as tramas bíblicas, que também já conseguiram afugentar o público. Não, de Vidas em Jogo eu fugi. Chegou numa época que eu não aguentava mais. Exatamente, e é uma trama Vi assim... o tempo todo porque eu gostava muito de Ribeirão. Acho que é uma novela muito inteligente, mas Vidas em Jogo eu desisti, porque chegava capítulos que parecia que eu tava vendo a mesma coisa todo dia. Né, assim, então... E isso continuou também com as bíblicas, né? Porque eu lembro que a própria Os 10 Mandamentos, eles demoraram uma caralhada pra fazer a abertura do Mar Vermelho, daí diz que enchiam um capítulo de flashback. Aí já veio por conta da audiência, né? Exatamente. Aquela coisa... Aí faz segunda temporada. Eu acho esse negócio de segunda temporada pra novela uma bobajada. Eu também. Não, segunda temporada de Poliana, de Verdades Secretas, de Topíssima, gente. Que é isso? Onde vocês estão pensando? Ninguém tem ideia. Vai ter de Topíssima? Então falando que vai rolar, vai. né? Sabe, gente, tem 200 mil noveleiros no Twitter, contrata alguém lá, pelo amor de Deus, mas não fica fazendo esse negócio de segunda temporada, não cabe, não rola. Só aqui nesse podcast a gente tem 3 noveleiros. Então, vamos lá fazer uma novela na Record, gente, acho que vai dar mais certo. Já tem o sinopse pronto aqui. Bem isso. Com moral bíblica e tudo, o Cristiano Cardoso. A gente prepara. Escrita já, tudo aqui, ó. Que nem eu falei agora no vídeo de Amor Sem Igual, tomara que a Cristiane Friedman resgate essa vibe da Record de novelas contemporâneas que não tenham tanta coisa bíblica assim, porque a gente sabe que tem ali nas entrelinhas, que eu não acho problema nenhum, mas que resgate, tipo, a boa fase da Record, porque a Record, querendo ou não, ela teve novelas boas. Eu acho que a Record vai continuar investindo em novela contemporânea para abastecer essa grade de hoje aí. Então, Topíssima é uma novela que daqui 2, 3 anos pode ter um êxito considerável à tarde. Então, acho que eles vão continuar mantendo para abastecer essa grade aí. E as bíblicas, eles perceberam que já estagnou, né? Eu não aposto grandes coisas em Gênesis aí, que é a próxima... Aliás, acho que a gente está falando da década, o maior mico dessa década, acho que foi Apocalipse, né? Me julgue, eu defendo Apocalipse. Eu também defendo. Meu Deus do céu, não acredito. Não, eu acho que foi o mico da década, gente. Eu defendo Apocalipse, eu acho que é pelo mesmo motivo que o Rafa, porque assim, tava naquela vibe novela bíblica, tipo, com lá dos tempos de Cristo, dos tempos antigos, aí chegou Apocalipse, com furacão, com um monte de coisa arada, assim, sabe? E mudou o cenário. Mudou, sabe? Não tinha mais gente arrastando a chinelinha na terra, não tinha mais essas coisas. Então, e por causa que, querendo ou não, as tramas bíblicas, acho que eles reutilizavam os mesmos figurinos, porque não mudava, entendeu? E ainda mais que começavam a reciclar os mesmos protagonistas, aí daí eu acho que chegou o Apocalipse e deu um frescor, né? A novela em si não era lá aquelas coisas, me decepcionou, mas eu achei uma coisa válida, assim, tipo, serviu pra alguma coisa, assim. Serviu pra Record ver que o formato bíblico já estava desgastado, pelo menos isso. Serviu para oxigenar, digamos assim. Né? Exatamente. E querendo ou não, eles mesmos se auto-boicotaram, né? Porque tinha o anticristo lá, eles colocaram um cara do Papa, o Vaticano, entendeu? E eles acho que eles esqueceram que... Não, boicotaram total. Eu achava a trama muito confusa. Aquele enredo de muitas fases, sabe? O público que estava acostumado com uma trama mais tranquila ali não ia acompanhar aquilo. Uhum. Mas, no geral, acho que assim, foi bom nesse ponto para Record sentir que o bicho realmente pegou, né? Porque logo na sequência eles fizeram Jesus, e um enredo como Jesus não emplacar, como emplacou, assim, pouquíssimo, não foi nenhum estouro, perdeu para Poliana durante praticamente toda a exibição. Então, acho que isso mostrou pra eles que, não dá pra ficar só nisso aqui, né? Só na Bíblia. E Jesus, eles fizeram uma baita promoção, falavam a história de Jesus contada de um jeito que você nunca viu, né? Nossa, dá até medo. Tipo, o Rafa lembra até hoje que no vídeo ele falou como é que vocês vão pegar a história do cara mais famoso da Bíblia e conhecido no mundo inteiro e contar de um jeito que você nunca viu, sabe?
É que tinham mais a ótica, assim, evangélica mesmo, né? Eu lembro que até o começo teve uma polêmica porque Maria apareceu com outros filhos da relação dela com José, e os católicos já não aceitam isso, né? Acho que Maria morreu pura, imaculada e tudo mais. Então acho que a história, como nunca viu, seria mais essa ótica evangélica, né? Não sei, acredito que tenha sido algo nessa linha. Mas realmente não tem como, gente, porque Cristo é aquela coisa que a gente sabe, foi crucificado, depois ressuscitou e tudo mais, né? Então não tem jeito. Depois veio o Aceita que dói menos. Que é a utopíssima. Ah, não, Jezabel. Não, Jezabel, é. Se quiser fazer uma protagonista super empoderada. Não vi nada. Passei batidíssimo por Jezabel, não vi nada. Assim, eu só vi os teasers. Sabe quando você nem lembra de ligar e saber que tem uma estreia? Eu sei a história, né, por causa da e tudo mais, e eu vi o último capítulo. O fim da Jezabel, que eu achei bem interessante. Mas só também, mais nada. Não foi algo que eu passei bem, assim... Não fez questão, não estava disposto. Passei ao largo. Não estava nada disposto. Eu não tenho muita paciência para novela bíblica. Eu vi mais de 10 mandamentos e da Terra Prometida. Depois o Rico e o Lázaro dava uma espiada vez ou outra, assim, porque a gente que escreve, que fala a respeito, tem que estar sempre dando uma olhada em tudo, né? Mas não tem muita paciência, não. Eu acho que uma das melhores novelas dessa década veio da Record, que foi Escrava Mãe. Não sei se vocês já assistiram. Muita gente elogia Escrava Mãe e eu nunca Nossa, assisti. eu acho uma novela muito bem feita, muito bem escalada. Thaís Fersosa, maravilhosa. A Roberta Gualda, que agora tá na Globo de novo, também muito bem. A Gabriela Moreira, que tá em bom sucesso, fez uma boa protagonista, conseguiu segurar. Então acho que se eu tivesse que destacar a melhor, um top 5 da Record, digamos assim, teria Ribeirão do Tempo, Pecado Mortal, acho que Escrava Mãe, e acho que eu fecho em top 3, porque eu não vou ter outra novela pra citar. Pecado Capital, o Caio, inclusive, do 2TV, ele elogia essa novela de um jeito, não só ele, mas eu vejo muita gente elogiar, inclusive lá no Dramaturgia Arte, no Facebook, todo mundo que fala dessa novela, pra mim, fala, Rafael, você tem que assistir essa novela, porque dizem que é uma novela muito bem feita. É um Lombardi que a gente conhece, mas tem muita coisa assim, tem um estilo muito novo ali que eu acho muito bacana do Lombardi, uma coisa bem, bem diferente, assim. E tem atores muito bons, o elenco era incrível. O Fernando Pavão, que é um ator que todo mundo acha que é só gostosão e tudo mais, né? Nada, ele manda super bem. Paloma Duarte, Denise Del Vecchio. Paloma Duarte é muito boa. A moça que faz agora o Éramos Seis, gente, como é que ela chama? Que era protagonista. Agora ela faz a Clotilde, a Simone Spoladori, muito também. Eu acho assim, é uma novela incrível. Se fosse uma novela da Globo, seria essas novelas que explodem, que o pessoal fica daqui 20 anos pedindo no Viva. Novelas assim. E eu acho que ela não vai demorar tanto pra voltar, porque tipo, a Record, agora que não tem mais essa folia da restrição de horário da classificação indicativa. Mas se a Record esses tempos tava querendo reprisar Vitória, que eu acho muito mais pesada, eu acho que Pecado Mortal, sei lá, se combinaria com A Tarde ou não sei. Mas eu acho que podia reprisar. Eu acho que depois que a Record reprisou Essas Mulheres, que era uma novela que eu não esperava ver em reprise, porque já tinha flopado na primeira, acho que pode pintar de tudo ali. E esse absurdo de reprisar toda a saga dos Mutantes até Promessas de Amor, que era uma bomba também, né? Nossa, a gente começou falando podcast pela primeira vez, né, Rafa? Tipo, falando de SBT e Record. Começou Record, começou com tudo. Globo esquecida no churrasco. Mas eu acho assim que a Record começou bem a década, Ribeirão do Tempo, Vidas em Jogo, apesar de, né, esticar e tudo mais. Aí deu uma caída, voltou com as tramas bíblicas, embora não seja muito do meu gosto. Aí caiu e agora eu acho que vai terminar a década bem, porque Topíssimo eu considero assim uma novela perfeita. Eu acho a trama muito bem amarrada, muito bem feita, os protagonistas são cativantes, a história, Christiane Friedman, vamos ver agora se termina mesmo com chave de ouro, com um Amor Sem Igual. Se fosse na Globo, horário das 7, eu acho que ia super bombar, mas se tratando de Record, ainda mais que ela tá começando agora a voltar com história contemporânea, tá retomando.
Isso, então ela tá voltando a cativar esse público. Espero que continue assim, porque são histórias bem interessantes que tá apresentando. E eu fiquei surpreso com Amor Sem Igual, por ter prostituição. Eu não esperava Então. isso tão cedo numa novela da Record. Logo de cara, Parece talvez Cristiane Cardoso esteja de férias, mas eu achei muito bom. Eu fiquei assim. Ou a protagonista se converta. Não, pra quem não sabe, Cristiane Cardoso, gente, é a filha do Edir Macedo, que comanda a dramaturgia da Record hoje. Ela supervisiona tudo. Inclusive aqui no Rede Rafas a gente já fez um vídeo da época que ela foi chamada pra ser a supervisora e disse que ela já tava dando pitaco até no figurino do elenco e tudo mais. Quem quiser, o vídeo tá aqui disponível aqui no balãozinho que vai aparecer a qualquer momento nesse podcast. Não, ela dando pitaco no figurino tinha que cuidar da higiene lá, porque Cássio Escapim que pegou sarna com o figurino da Record lá. Teve esse boato da década, gente, que a Record passou sarna pro elenco. E eu fiquei sabendo disso também. Então, bafão. Bom, a gente falou de SBT, de Record pela primeira vez, a gente começou já falando, embolando um assunto no outro sobre essas emissoras. E agora vamos voltar pra Globo, voltar a falar da Globo, que foi com certeza mais produziu conteúdo televisivo para nós nessa década. Bom, então já vou deixar aqui o meu balanço, que o melhor horário da década para mim foi das 18 horas, que eu acho que teve o maior rodízio de gênero de novela. Teve drama, teve humor, teve romance, teve trama de época. Eu acho que só faltou mesmo uma rural, mesmo eu não sendo fã de novela rural. Eu acho que faltou alguma coisa meio ruralzinha, assim, embora tenha Eta Mundo Bom, que teve essa pegada, mas não da maneira em que Benedito apresenta e coisas do tipo. Então acho que foi o melhor horário da Globo na década. O das 19 horas, eu acho que o comecinho da década foi o melhor, né? Começou ali com Tititi, Cheias de Charme, Morde e Assopra. Eu acho que agora que tá retomando, teve uma época assim que eu acho que as tramas foram muito parecidas. Embora fizeram sucesso, teve sucesso, eu acho que era a mesma roupagem, sabe? Então não me cativou muito. Então eu acho que começou bem, aí deu uma decaída e agora bom sucesso. Até Verão 90, que era uma coisa bem escrachada, eu acho que começou bem. E a mesma coisa serve para as 21 horas, que eu acho que agora, nesse finalzinho, nesses últimos anos da década, que a Globo pode dar uma respirada mais aliviada, né? Porque é um horário muito instável, novela que tá lá em cima e de repente vem novela que fica lá embaixo, não tem uma coisa constante, mas eu acho que começou mal, subiu ali com Vina Estampa, Venda Brasil, quando a Globo achou que agora ia, foi lá pro fundo do poço, demorou pra conseguir dar a volta por cima, mas agora eu acho ali que tá mantendo uma constante. Vamos excluir, né? Fingir que não existiu o sétimo guardião para o meu argumento não cair por terra. Mas eu acho que fica assim. O Sétimo Guardião, eu acho que foi... foi uma novela que começou toda errada, né? Não adianta, gente. Já começou com coisa de processo. Pra mim, uma novela que o próprio elenco tá pedindo pra sair, eu acho que nunca deveria ter sido produzida. De verdade mesmo. Foi uma mancha nessa faixa aí das 9, né? Que já tava em ascensão, daí chegou o Sétimo Guardião. É uma mancha mesmo, porque a novela em si era toda obscura. O que o Agnaldo Silva não deve fazer mais é Masterclass, porque a primeira produziu Fina Estampa, que apesar da audiência era uma novela bem fraca, assim, em termos de história, de enredo. Tinha bons personagens, de Griselda e Tereza Cristina, mas não vai além disso. E a outra me produz o Sétimo Guardião, que não salva absolutamente nada, né? Eu acho que até tem um ponto de partida relevante, mas nada dali casava, entendeu? Sim, era muito louco. Por exemplo, você tinha 7 guardiões e nenhum deles tinha uma história coerente, assim, né? Não tinha, nenhum deles tinha uma coisa que empurrasse pra frente aqueles personagens, viviam em torno daquela fonte e tudo mais. Aí um deles tem um filho que tá lá longe, que aparece atendendo o gato pra cuidar da fonte. Aquele rapaz fica meio tonto. Eu detesto o mocinho tonto. Isso é um problema seríssimo. E todas as novelas que começaram com o mocinho tonto floparam violentamente nessa década. Então, Gabriel do Sétimo Guardião ficava na cama e a Luz levando comidinha pra ele. Vocês lembram disso, começo da novela? Aham. Sim. Escondido, vai ficar escondido aqui porque o capanga da sua mãe quer te matar. Teve Máscaras lá na Record, que acho que também foi a pior coisa da Record nessa década, né? Tirando o Apocalipse, que eu critiquei agora. Mas
Também que o mocinho ia no navio pra resolver o mistério do sumiço da mulher dele, ficava lá catatônico, preso na coisa, na suíte dele lá no navio. Então, eu acho que a novela começa com um mocinho frouxo, não vai pra frente, né? É igual no começo da década que a gente teve Insensato Coração, né? Que aquele Também. mocinho do Heriberto Leão que não fedia e nem cheirava. Nem Que já ele, nem a Paula Oliveira de protagonista. Heriberto Leão atuando assim tão bem quanto o Rodrigo Faro na homenagem pro Gugu, né? Gente, isso foi um bafo, meu Deus. Não, era um personagem péssimo, né? E o Léo dominou, né? Em Insensato Coração, Gabriel Braga Nunes. A gente até comentou. A dor de braçada ali, né? Não, acho inclusive que o Léo foi o único vilão masculino da década mais relevante, assim, que teve, que eu me lembrei. Teve ele e teve o Félix, né? Só que eu acho que... O Félix redimiu, então deu uma... Exatamente. Então, assim, de vilão mesmo, a gente até comentou isso no podcast... de protagonista e vilão, pra mim, pelo menos, foi o vilão masculino, foi o Léo. Porque a trama toda girava em torno dele. E agora que a gente tá falando de década da Globo, né? Eu acho realmente também, assim como o Rafa, que o horário das 8, nossa, ele tava muito mal. Tava mal, deu uma levantadinha ali com Fina Estampa e Avenida Brasil, embora a Avenida Brasil seja muito melhor, mas daí depois acho que foi ladeira, e eu acho que até é um assunto que eu queria levantar aqui, que hoje em dia tem muita gente que idolatra Salve Jorge, e esquece que ela era uma novela ruim. Só que eu acho que o povo idolatra tanto ela. Ela era. Ela tinha erro, tinha furo. Então... Não, gente, era a mesma coisa da Dona do Pedaço agora. Eu achava assim... Tava aquela baita cena de impacto. A Morena descobriu que ela tinha sido traficada. Aí entrava o Jamil cantando: vem celebrar, como filma. A mesma coisa agora, né? Tá lá aquela puta clima, de repente geladinho, saboroso. Não dá, gente. Igual o gancho agora. A Josiane, do último capítulo, Josiane endemoniada, né? Aquele clima sombrio e tudo mais. E encerrou com quem cultiva a semente do amor. Então, tipo... era um circo. Eu amava. Me julgue, Edu, mas eu defendo a Dona do Pedaço. Pelo menos porque ela foi vendida como um circo. Então eu já esperava um circo já. Então, Valcir Carrasco, a gente vê a chamada, a gente pensa, não, dessa vez ele vem pra, né, vai arrebentar. E aí volta do mesmo jeito de sempre. Uhum. Só que eu até coloquei isso na minha crítica final da novela. Ele é tão bom na estrutura ali, na traquinagem, que mesmo você odiando aquilo, você quer saber qual vai ser o absurdo que vem pela frente, entendeu? Você não consegue ficar longe. Eu vi a Dona do Pedaço inteirinha, falando mal, mas vi tudo. O Edu, alguém que fala mal, mas assiste, entendeu? E com assume propriedade, ele fala mal com propriedade. Ele sabe que e fala com propriedade, e assume isso, entendeu? Porque tem gente que não assume que assiste. Não, eu odiava Órfãos da Terra, por exemplo. Que assim, achei uma novela que começou muito... Sequestros da Terra. Até uma Guedes dizia que Sequestro é uma marca registrada, foi de uma cara de pau enorme também. Mas assim, a novela começou bem e de repente virou a mesma novela de Duca Rachid e Thelma Guedes que a gente já tinha visto 200 mil vezes, né? Então, mas eu vi até o final porque eu não acreditava que elas iam de novo fazer a Dalila. Na última semana... E elas saturaram tanto o sequestro que na última semana, se eu não me engano, teve 3 sequestros. Só na última semana. Sempre fazem isso. Eu não aguentava, eu pensava assim, não é possível que a Dalila vai passar a perna de novo na polícia de São Paulo inteira, e ela passava, né? E a justificativa da mocinha e do mocinho, ai tadinho, Dalila tem dinheiro, a gente não pode lidar com ela, porque dinheiro é tudo nessa vida. Nossa, engraçado que os protagonistas tinham uma fibra tão grande, uma garra tão grande no começo da novela, e depois... pela vida e depois fica falando uma merda dessa, eu achava um absurdo. Mas assisti toda pra falar mal, nem que você fosse pra falar mal, mas eu ia falar mal com coerência. Com propriedade. Mas que nem, eu tava falando de Salve Jorge, antes da gente falar de A Dona do Pedaço, Órfãos da Terra, que assim, ela era uma novela ruim, sim, mas com as bombas que vieram depois, eu acho que é por isso que ela é tão aclamada, digamos assim, enaltecida hoje em dia, né? Que o povo tem essa memória de que ela é um novelão e tudo mais, porque depois veio outras novelas assim que tipo que a galera prefere esquecer, né? Tipo, Família, Babilônia,
Império, que não foi lá aquelas coisas também, sabe? Tipo. E outras que não caíram nas graças do público, que nem Velho Chico, A Lei do Amor, sabe? A Regra do Jogo também, que só prestava o núcleo principal, e olha lá. O teaser. E o teaser. Acho que o teaser foi a melhor coisa da novela. Império, acho que é outro exemplo de novela que até começou razoavelmente bem, mas quando chegou num certo ponto que eles estavam disputando um diamante rosa que ficou dentro do micro-ondas e esquentou, já não tinha mais pra onde ir. E voou pela janela, e se espatifou no chão. Aí vem a Cora, que tomou xixi de jacaré. Falei, não. Todo autor tem um Valcir Carrasco dentro de si. Exatamente. E o Valcir, ele se dá bem justamente porque ele não tem vergonha de ter esse Valcir. Ele vai e faz. Os outros dão aquela miguelada, né? Tá fazendo aquele circo e a coisa é conceito. É cult, gente. Que é isso? Né? Babilônia toda desconjuntada, né? Mas estava lá mantendo aquela pose de é um texto de Gilberto Braga, né? E a novela aquela bomba. Pois é. O Valcir não. O Valcir, ele assume o que é. E é por isso que eu acho que a Dona do Pedaço, pra mim, é a melhor novela dele das 9 horas. Porque você pega, assim, tipo, o promocional de Amor à Vida e o Outro Lado do Paraíso. Principalmente o Outro Lado do Paraíso, que era vendido, assim, tipo, com uma novela super cult, por causa da direção do Mauro Mendonça Filho, e que ia abordar temas polêmicos, com seriedade, e depois virou o que virou. A Dona do Pedaço, não, já chegou falando que ia ter raça negra na trilha, evidências, e pagodinho, sabe? Tipo, e que a trama ia ser... A Amora Maltner falando que a trama ia ser toda leve, sabe? Tipo, nessa vibe de que as coisas na vida podem melhorar. Ali eu já vi, nossa, vai ser uma farofa. E é isso que foi uma farofa. Chegou pra ser popular, né? Não tem isso. Chegou pra ser uma novela que ela foi uma novela feita única e exclusivamente pra dar audiência. Exatamente. E pra vender, né? Porque vendeu muito, né? Sim, diz que foi o maior faturamento, né? Eu vi uma crítica, acho que... Não lembro se foi do Sticer, não lembro de quem agora, que Vivi Guedes funcionou apenas como uma garota propaganda. E realmente, porque a trama dela era horrível, uma bosta. Mas assim, como garota propaganda, não tem personagem. Eu até comentei isso no Twitter. Pra mim foi a personagem do ano, né? Essas votações que o Faustão faz aí de personagem do ano. Não tem outro nome além de Vivi Guedes. Talvez Maria da Paz, que todo mundo fala, qualquer boleira hoje virou Maria da Paz, né? Mas assim... Querendo ou não, popularizou. Exatamente. É igual, né? O termo comendador em Império. Você fala comendador, você lembra Império. Quando o personagem pega, assim, né? Você vê que a novela funcionou. De alguma forma ela funcionou. Pode ter sido uma bobajada e tudo mais, mas pegou dali, né? Não tem o que questionar. Eu olho pra todo mundo aqui na minha cidade, eu vejo todo mundo com aquela faixinha da Maria da Paz no cabelo. Como é que uma novela dessa não é sucesso? É ruim, mas é sucesso, vou fazer o quê? Não tem como contestar. É igual, por exemplo, principalmente, o Outro Lado do Paraíso, pra mim, não foi lá aquelas coisas, sabe? Tipo, mas, assim, você fala em retorno, eu vou voltar em tal lugar, não sei o que, o povo já fala, nossa, coloca teu vestido vermelho, desce as escadas, sabe? É a cena clara, né? Exatamente, que eu acho que pra mim foi uma das cenas da década inteira que mais causou impacto, assim, sabe? O maior impacto. Se a gente for pensar em cenas, assim, da década, Valcir tem uma boa, né? Eu acho, porque, assim, tanto pelo esdrúxulo quanto pelo sucesso de fato. Naomi se revelando robô em Morde a Sopra. É um meme inesquecível, uma cena que marcou. Félix com o pai no último capítulo de Amor à Vida, acho que é a melhor cena final da década, né? Não consigo pensar em outra. E agora, do Outro Lado do Paraíso, essa descida da Clara, que foi... Você vê que o êxito foi tão grande que foi o que norteou o Big Brother. Exatamente. A Globo viu que aquela narrativa tava indo tão assim, tava pegando tanto que ela guiou a Gleice lá no Big Brother a partir daquilo, né? Do retorno, tocando Bon Jovi, quando ela chegou causando e tudo mais. E deu super certo, tanto que a Gleice adotou a frase da Clara pra ela. E foi campeã. E ganhou, Foi algo que deu certo, muito certo. Escreveu O Outro Lado do Paraíso e Big Brother junto. É muito gênio, não tem
Eu não duvido que esse homem não tira férias, gente. Ele merece um prêmio. Hoje saiu uma matéria falando dos salários, né, dos autores, ou especulando, alguma coisa assim, eu não cheguei a ler. Mas eu vi muita gente revoltado que o Valcir ganhava menos que o Aguinaldo. Acho que é questão do tempo de contrato, né? Aguinaldo tá na Globo há 200 mil anos, né? E querendo ou não, toda a década, tipo década de 80 e de 90 e de 2000, as maiores audiências tem ele lá. Tem a assinatura dele, não tem jeito. É que nem assim, acho que acredito e que Gilberto... E de 2010, né? Porque Fina Estampa é a maior audiência dessa década. Eu acredito que Gilberto, Maneco devem ter alguma coisa nessa faixa aí também, porque não tem... são os nomes que fizeram, né, a emissora, né? Fizeram a emissora, ditaram o estilo de novela mesmo. Eu tava comentando isso agora a respeito de Amor à Vida, né? De Amor à Vida, de Amor de Mãe. Você vê ali no tom da Manuela um certo maneco. E você pega o humor da Lourdes, da personagem da Regina Casé, total Vale Tudo. Tem um Gilberto Braga ali, aquela coisa da Lília Cabral no Vale Tudo. É a mesma coisa. Então, são os nomes que fizeram a emissora e que estão aí até hoje, né, servindo de base para essa geração que tá chegando. Querendo ou não, por exemplo, o Bom Sucesso, que pega bastante os autores, o Paulo e a Rosane, que eles gostam bastante dessa coisa de casal, de conflito amoroso e tudo mais. Isso é muito característico, ao meu ver, é muito característico do Walter Negrão. Tem uma pegada de Walter Negrão. Totalmente demais, a Rosane, quando começou, falou que tinha um lance de top model, né? Exatamente. E teve. E Bom Sucesso, você vê também que é uma trama, assim, o trivialzinho. É claro que eles fazem muito bem feito, com fôlego que o Negrão já não tem há muito tempo. Mas é uma trama básica, né? Trivial, assim, nada de muito elaborado, né? Não é uma novela. É o jeito dele. E eu acho que essa década se deu bastante pela vinda desses autores novos, né? Que estão dando certo. Eu acho que você comentou isso dos novos autores, e eu acho que esse é o grande barato da gestão do Silvio de Abreu. Porque o Silvio bagunça a novela, cancela, coloca Valcir em todo que é horário, se deixar. Mas assim, ele lançou muita gente, né? Essa década aqui. Então a gente tem o Paulo e a Rosane, Maria Helena Nascimento, do Rock Story. O próprio Valcir ganhou força, né? Ganhou uma oportunidade às 9, ganhou uma oportunidade às 11. Manuela Dias, os autores de Novo Mundo, o Alessandro Marçom e a Tereza Falcão. Teve muita gente, o autor de Orgulho e Paixão, como é que ele chama? Marcos Bernstein? Não. Isso. O autor de Orgulho e Paixão. A Elizabeth Jean ganhou muita força nessa década aqui. Então eu acho que o grande barato dele foi isso. Assim, o maior mérito dele foi ter lançado essa gente nova aí, que vão ser os nomes da próxima década, né? Eu acho interessante que eles estão trazendo a sua própria identidade, mas baseada no bom gênero de novela. Porque que nem Bom Sucesso, eu me sinto assistindo uma novela dos anos 90, dos anos 2000, porque é aquela novela gostosa de você assistir, sabe? Tipo, você senta no sofá e fala, eu vou assistir uma novela, entendeu? Eles não estão querendo reinventar nada, sabe? Tipo, tá que Amor de Mãe, a direção um pouco, né? Tá bem coisa de série, bem coisa de cinema. Mas a narrativa tá um folhetim. Não, é novelão. E eu acho ridículo isso também, que o pessoal fala, nossa, tem tratamento de série, como se a novela fosse uma coisa menor. Não é, gente. Aqui no Brasil o negócio é novela. Tanto que a Netflix quer produzir novela, né? Todo mundo pensa nisso. A Globo vai fazer novela pro Globoplay aí, com Verdades Secretas 2. Porque a pegada aqui é essa. Pode ter a produção, a visão de série, mas não vai diminuir a novela, porque ela tem essa estética apurada que a gente não costuma do gênero. Eu lembro que lá na época, lá em 2013, que inclusive teve, quando começou essa folia de manifestação, acho que 2013 foi quando teve as primeiras manifestações, que veio uma onda de haterismo da Globo, e foi na mesma época que a Netflix veio com força mesmo pro Brasil,
que a galera tava num ódio mortal de novela e porque Então. série é muito melhor e que não sei o que novela é lixo e tudo mais, papá, que eu até passava pela minha cabeça assim, nossa, tipo, eu vou continuar gostando de novela, mas será que vai ter novela que vai voltar a fazer sucesso? E agora a gente tá aí, cara, imagine a força do querer, que 50 pontos, quando que a gente, há menos de 7 meses, a Globo tava penando pra alcançar 30 pontos. E 7 meses depois picou 50 pontos, assim, sabe? Eu acho que, pegando o auge da década, assim, tipo, num balanço geral da década, os melhores anos pra nossa teledramaturgia, pra mim, sem dúvidas, é 2012 e 2017. Porque 2012, porque realmente foi um ano que deu muito certo, tipo, Cheias de Charme, Avenida Brasil, Carrossel, teve o comecinho de Lado a Lado, que eu não assisti, flopou, mas é super elogiadíssima, ganhou Emmy e tudo, e 2017 por trazer de novo o público na frente da TV, né? Porque a gente tinha a grade, era Senhora do Destino, não Vale a Pena Ver de Novo, tá? Que porcamente editada, mas estava lá. Malhação, Viva a Diferença, Novo Mundo, Pega, que não é tão amada assim pelo povo, mas estava dando uma audiência absurda, e A Força do Querer com Outro Lado do Paraíso. Foi um ano que depois de muito tempo eu vi as pessoas comentarem sobre novela. E não era só sobre uma, era sobre, tipo, todas que estavam no ar. Exatamente. E eu percebia muito no Twitter. Até quem não gostava de Pega tava lá falando, né? O pessoal comentava. Eu acho também que é um ano bem emblemático aí para essa década. Por outro lado, a gente tem ali 2015, que acho que foi um ano tenso demais para a Globo. Horrível. Só o horário né, teve Verdades Secretas, teve Além do Tempo, Sete Vidas, totalmente mais. Mas você vê ali a I Love Paraisópolis, Babilônia, A Regra do Jogo, né? Você via o horário, as notícias de que a Globo tava ladeira abaixo contra os 10 Mandamentos. E eu acho que só não pipocou mais porque na época a Record também se embananou com esse negócio dos 10 Mandamentos, enfiou reprise de série ali atrás. Senão teria sido um desgaste tanto aquela época ali. Eu lembro que quando I Love Paraisópolis estreou, ela estreou ganhando de Babilônia, e o Gilberto Braga deu entrevista falando que pra ele era uma vergonha perder de uma novela das 7. E engraçado que quando eu via as matérias de lançamento de Verdades Secretas, eu falava, gente, a Globo tá louca? Porque Babilônia já tá abordando praticamente tudo isso e tá sendo uma bomba. Aí vai e me coloca Verdades Secretas abordando prostituição, sexo, essas coisas, vai ser um flop. E pelo contrário, pra mim é um dos maiores marcos da década, Verdades Secretas. Sim. Não, mas eu acho que aí entra a história, né? Eu acho que Babilônia foi uma novela muito mal estruturada. Você tinha ali no segundo capítulo aquelas duas mulheres que eram cúmplices de um assassinato, e elas tratavam um acordo para manter aquilo em segredo e pronto. E aí ficava só a Camila Pitanga na praia gritando lá com pleiba, não tinha mais nada. E o advogado. Eu tinha a impressão que a novela não ia sair daquilo nunca. Como que essas vilãs vão se entregar? Não tinha jeito. Eles acabaram com a sinopse pra reformular em um mês. E aí foi só embromação, aí ficou pior ainda. E toda semana tinha uma reviravolta, né? A chamada toda semana anunciava uma reviravolta em Babilônia. E era só cortina de fumaça, né? Não tinha o que acontecer ali. Era um negócio bem intenso. Babilônia acho que foi a novela mais difícil dessa década, que é a pior de todas. Desculpa quem gosta, porque Babilônia tem uns fãs bem loucos também, mas assim, eu acho que é uma novela tenebrosa, porque foi mal feita, acima de tudo. Agora, a Verdade já tinha uma história, né? Tinha uma coerência, era um trabalho bem diferente. E eu acho que Verdades deu certo também por causa do horário e do público, né? O mesmo público que assistia, ou quer dizer, o pouco público que assistia a Babilônia não era o mesmo que assistia a Verdades Secretas, e muito menos o mesmo que assistia aos 10 Mandamentos na Record. Então... não sei não se não era o mesmo dos 10 Mandamentos, viu? Acho que o pessoal... não sei não. O que eu mais vejo na minha página agora é a gente colocando lá, gente, parem de ver novela, é coisa do capeta. Aí ontem falei pra uma moça, o que você tá fazendo aqui, minha filha? Que toda post de novela que eu coloco, você comenta. Então você tá de olho, né? Porque o povo rola essa hipocrisia aí.
Não vou ver realmente. aquela novela que toda hora tá aquele homem pelado. E aí passa a noite lembrando do homem pelado. Depois fica espiando a novela. A gente sabe como é que o negócio funciona. Em Verdades Secretas passava, né, 11h30, meia-noite, as crianças já estavam dormindo. Você acha que O não dava varão já tava dormindo também, pra trabalhar amanhã no dia seguinte. Não, e foi uma novela que eles não era vulgar, né? Eles souberam sensualizar ali de um jeito elegante. Eu lembro até hoje. Eu acho que eu sempre que tiver oportunidade eu vou citar da cena de striptease da Angel com o Alex, que eles colocaram tipo um projetor nela, assim, daí os dois pelados. Nossa. Um pornô chique, né? Exatamente. Não era uma coisa. Era um erótico, mas não era um pornô, assim, sabe? Tipo, não era vulgar. Tipo, toma nudez, toma Era sexo. uma coisa que. Acho que, nossa, Verdades Secretas foi, acho que o marco das 23 horas da Globo. Tanto que o último capítulo tava ficando 30 pontos, quase 1h da manhã. 1h da manhã. Então é algo assim. E também a direção brincava com a gente. A gente tinha a cena que a gente pensava que era uma coisa e era outra. Igual o Giannichini, na cena que ele tava com o Deadzão lá, que ele jogava champanhe. Aí a gente pensou que ele tava mijando no velho. Que tava rolando uma chuva dourada, né? Aí depois mostrou que era champanhe, sabe? Então acho que eles sabiam mexer. Eles sabem que isso é um assunto que mexe com a imaginação das pessoas. E eles souberam fazer isso e da medida certa, que não ficou nada vulgar. Ficou ali um erótico, um sensual que o povo gostava de assistir. E foi muito bem feito. Eu acho que Verdades Secretas, assim, porque a Globo vinha de uma fase que ela queria fazer uma direção diferenciada, mas o que eles faziam? Eles só tacavam um filtro na tela. Era só isso. E Verdades Secretas não. Teve uma direção artística de verdade. Eu lembro que, nossa, era muita luz diferente, os cenários, assim, os enquadramentos de câmera, sabe? Era uma coisa muito bem trabalhada, muito bem pensada e cuidadosa, assim, sabe? Diferente, por exemplo, de Amor à Vida, que você olhava, assim, era aquela imagem quase preta e branca, sabe? Enfim, Verdades Secretas mereceu todos os prêmios que ganhou, tanto pela autoria da Maria Elisa Barredo, que a gente sabe que não foi o Valcir que escreveu. Eu acho que o Valcir escreveu no Núcleo Visc ali, viu? É isso. Não, acho que o Valcir escreveu sim, mas a Maria Elisa deu um contorno bom pra ele. A gente percebe muito isso em Eta Mundo Bom. A novela, até a Maria Elisa sair, tem um tom, e depois que a Maria Elisa sai, ela parece mais uma obra do Carrasco. Exatamente. Ano que vem vai estar no Vale a Pena Ver de novo, a gente observa aí. E a gente tá falando aqui do podcast, a gente falou muito pouco, acho que de um dos maiores marcos da década, e que tá agora no Vale a Pena Ver de novo, que é a Avenida Brasil. Que, querendo ou não, eu acho que um dos maiores marcos foi a Avenida Brasil. Não tenho dúvida disso. Não é a minha novela preferida da década, mas eu acho que a novela mais famosa, a novela que marcou essa década foi a Avenida. Não tem o que questionar. Tanto pra ver agora com o anúncio da reprise, né? Tipo, quando anunciou, porque já começou a palhaçada, né? Tá Mundo Bom, não é, Globo confirma, Globo não confirma. A hora que a hora que saiu o oi 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 no Twitter da Globo, assim, parecia, sem exagero nenhum, parecia a final de Copa do Mundo na rede social. Não, e pelo oi, 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 você vê como o pessoal se apegou de tal maneira na novela que guardou detalhes assim que o grande público às vezes não guarda, né? O oi, oi, oi. Não é todo mundo que associa. O encerramento. Eu vi a gente pedindo. A minha chefe, que assistiu, acho que a Avenida Brasil deve ter sido a última novela que ela viu. Mas agora que passa no final que dá aquela congelada. Tem isso. Se ligou, assim, porque marcou demais, né? E tanto que, e assim, não é um congelamento, na minha opinião, não é um congelamento tão elaborado, mas assim, marcou de tal jeito que agora na reprise é a primeira reprise do Vale a Pena Ver de Novo que eles estão deixando o congelamento. Exceto em ocasiões, assim, primeiro e último capítulo, é a primeira vez que eles produzindo o congelamento, né, pra novela. Quando não pega o gancho original, eles refazem o congelamento. Conseguiram resgatar isso do público com a força do querer depois. Eu acho que essa unanimidade foi com a força do querer. E eu tenho até medo, assim, sabe, se um dia reprisarem a força do querer, porque eu tenho medo desse alvoroço que teve todo na novela ter acontecido, porque a gente vinha de uma safra muito ruim
uma safra de novelas assim que não tinha salvação, até que a Globo estava desesperada a ver a força do querer, uma trama mais simplista, sem grandes pretensões e que conseguiu cativar. Então eu quero sempre ter essa lembrança da novela, sabe? Eu tenho medo se um dia ela voltar a ser reprisada, como acontece com algumas novelas, a gente meio fala, nossa, a novela não é tudo isso e tal. Mas eu acho que os marcos da década mesmo foi no início, a Avenida Brasil, sem dúvidas, e depois só voltou a dar esse impulso com a força do querer agora, quase no final, né, da década. Em 2017. Eu acho também. E o outro lado do Paraíso também, que não saiu da boca da galera. Acho que falando bem, falando mal, assim, principalmente quando a Clara voltou, eu acho que o Valcir, ele tem isso também. As pessoas falando bem, falando mal, odiando ou amando, tudo comenta o tempo todo. Com a Dona do Pedaço foi a mesma coisa. E eu acho que a menor que teve isso foi Amor à Vida, que não teve tanto. Mas outro lado do Paraíso e a Dona do Pedaço, assim, onde eu ia, em qualquer lugar, Twitter e pessoalmente também, todo mundo tava falando, todo mundo tava comentando, e bem ou mal, mas tá lá, tá repercutindo. A força do querer, eu acho que assim, que nem eu disse, né, 2017 pra mim foi um ano que reacendeu a paixão do público por novelas. E eu fiquei muito, cara, eu lembro até hoje, era um capítulo avulso de sábado da Força do Querer, não ia ter nenhum acontecimento assim, tipo, uau, sabe, bombástico, porque assim, a Força do Querer foi uma novela tão bem feita que ela não teve um acontecimento só, ela tinha vários acontecimentos que faziam o público se mobilizar. E eu lembro até hoje que em pleno sábado, que aqui em casa a gente tem a edícula aqui, que tem churrasqueira e tudo mais, cara, tinha que, sei lá, umas 15 pessoas, meus padrinhos, meus tios, tudo mais, a família toda, todo mundo parado, literalmente parado pra assistir a novela. Eu não esqueço no último capítulo que a minha prima me convidou pra jantar na casa dela. Eu falei, mas hoje? Ela, eu falei, mas você não assiste a novela? Ela assim, não. Eu falei, eu não acredito. Nossa. Eu acho que eu não vou. Ela, não, vem, a gente assiste a novela aqui. Mas eu só saí da casa dela quando acabou o Globo Repórter. Caramba. Entendeu? Ver a novela. Que foi especial sobre a novela, né? Novela, eu fiquei pra sobremesa e eu fiquei pra ver o Globo Repórter. Antes do Sérgio Chapelin se despedir, eu não fui embora. Porque era, assim, pra mim é a melhor novela da década. Acho que é uma das melhores novelas dos últimos tempos. Eu tenho a impressão que é a melhor novela da Glória. Acho que é a mais bem equilibrada, assim, tudo. Então, pra mim foi o grande marco, assim, por gosto pessoal, eu acho que a Força do Querer. Eu gostava de Outro Lado do Paraíso, acho que vem daí um pouco meu ranço com o Valcir, porque eu gostava muito e de repente ele começou a cagar naquela novela de tal forma que vinha aquele Marcel que caiu do céu e eu não podia... É a mesma coisa que aconteceu comigo. Não, porque assim, até a virada da Clara, a primeira fase eu acho pesada, mas eu acho boa. E até a virada da Clara eu acho tudo sensacional. Aquelas cenas de jogando caixão no mar, ela voltando. Só que depois daquilo virou uma bobajada sem tamanho, que, né, a racista que ficava ali de picuinha com a nora. Eram umas coisas tão assim, que a gente já tinha visto tanto nas novelas dele, que não tinha graça nenhuma. Acho que um outro bom momento na ocasião do julgamento do pedófilo. Isso que eu ia citar. Aquela coisa do coach lá. Eu sou a doutora Adriana Monserrat, sou advogada, formada em coach. Foda-se, não aguento mais. A história da personagem da Glória foi horrível, né? Da Glória Pires, né? Eu pelo menos achei. Não, terrível também. A Glória embucetada, né? A mesma cara de insatisfação que ela tinha dos personagens. Não, Glória, se você pegar Suave Veneno, Desejo de Mulher, Rei do Gado, Outro Lado do Paraíso, ela tá com aquela cara de tédio, aquela cara do Oscar, né? Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Com um ódio mortal de estar ali trabalhando. Coisa que em Éramos Seis a gente vê ela muito bem agora, não tem nada disso. Exatamente. Acho que Dona Lola, né? Depois de uma safra terrível da Glória Pires, porque querendo ou não, ela é enaltecida, ela é considerada por todo mundo, por todo mundo não, mas por muita gente, uma das maiores atrizes, só que ela só tava pegando papel bomba. Só, coitada, não teve sorte nessa década, não. Não, e daí agora acho que Dona Lola tá boa. Agora no horário nobre, principalmente, a gente tá tendo uma variedade, que nem, tipo...
tanto de ambientação quanto de trama, que a gente teve lá o Outro Lado do Paraíso, que foi em Tocantins, Segundo Sol, que foi na Bahia, apesar de ser uma Bahia branca, que não existe, mas, né, o Outro Lado do Paraíso, que teve regionalismo, realismo fantástico, e A Dona do Pedaço, que foi super popularesca, e agora Amor de Mãe, que tá com o pé cravado na realidade. Mas eu acho que o público sente muita falta, mas muita falta, de uma novela ruralzona, vibes O Rei do Gado e Paraíso no horário Vibe Benedito Rui Barbosa, né? Só que é algo que ninguém na Globo sabe fazer. Pois exatamente. A não ser o Benedito, né? Se não for com ele, não vai rolar. Então acho que o público ele tem saudade e sente falta de uma coisa mais bucólica, assim, sabe? Mais regionalista. Eu acho que faz muita falta também, assim, esse estilo diferente. Porque se você for pensar, o horário das 6 hoje está restrito a tramas de época, né? Uhum. Tem aí, vai ter nos tempos do Imperador, que tem lá Dom Pedro II e tudo mais. E aí o ano seguinte vai ter o Selvagem da Ópera, que também tem uma passagem do Carlos Gomes com Dom Pedro. Então está na mesma época, né? Se vier o Selvagem da Ópera, no caso, está previsto aí, mas ninguém confirma. Então, mas é o mesmo ambiente, a mesma coisa. Anos 20. Quantas novelas teve na década de 20? Assim, Tempo de Amar. Aí agora Orgulho e Paixão também girava ali, naquela faixa. Então, acaba ficando muito repetitivo, né? Ou é trama da Elizabeth Jean, assim, espiritualista, né? Não sai espiritismo, que ela já tá dando de inovar, né? Espelho da Vida não deu muito certo, não. Mas foi uma novela muito bem feita, né? Eu não me agradou. Tinha Kéfera, mas eu gostava. Não, assim, tipo, no começo eu amava, só que assim, era muita cena de conversa e pouca história acontecendo. Sim. E eu acho que eles enrolaram demais em muita coisa mesmo, que nem imagina, o Rafael Cardoso na fase atual só foi aparecer no penúltimo mês de novela. Na reta final, eu acho também que enrolaram muito. E querendo ou não, não era tão bem explicado visualmente esse lance dela entrar no espelho e depois sair. Eu lembro até hoje no fim de ano, que eu tava na casa dos meus parentes, a minha tia olhava pra ela e falava, mas que palhaçada essa menina que uma hora ou outra ela fica trocando de roupa toda hora nessa novela? Sabe? Tipo, que ela não entendia. E realmente, a galera não tava entendendo ali o que tava acontecendo, não tava tão bem explicado. Eu acho que foi uma novela que demorou a achar um rumo também. Bom, acho que o balanço dessa década aí a gente falou até demais, mas a gente conseguiu deixar claro nossas opiniões a respeito de tudo que foi produzido desde 2010 até agora. E para finalizar, a gente vai montar aquele clássico top 5 de novelas preferidas dessa década. Então vamos começar com o nosso convidado, Edu Seco. Quais são as suas 5 preferidas? Olha, assim, eu tive que descartar muita coisa do horário das 6. Mas eu fico com A Força do Querer, claro, e Avenida Brasil. Não necessariamente, acho que A Força do Querer em primeiro, mas depois, né, as outras a gente... A Força do Querer, Avenida Brasil, Tititi, acho que foi a melhor novela das 7 nessa década aqui, melhor que Cheias de Charme, que eu também adoro. Verdades Secretas, a melhor novela das 11. E das 6, eu pensei em tantas novelas das 6, para citar uma aqui, mas eu acho que é Com a Vida da Gente, que é uma novela estilo Maneco, estilo que eu gosto, como Amor de Mãe agora, que a gente não tem aquela figura do vilão clássico, o vilão é a vida, e eu acho que realmente a vida sempre... Não sempre, mas às vezes é muito malvada com as pessoas assim, então eu fico com A Vida da Gente. E de fora da Globo eu fico com Escrava Mãe. Se tiver que citar uma de fora, é Escrava Mãe pra mim, nessa década aqui. Ou Pecado Mortal, né? Agora fica a dúvida. Bom, eu acho que o meu top 5 eu mesclei tanto por gosto pessoal quanto por relevância da década, né? Pelo menos pra história da TV brasileira. Mas acho que prevaleceu o meu gosto pessoal. Não por ordem de preferência, mentira, tá por ordem de preferência sim. Em primeiro, A Força do Querer, pra mim é a melhor novela da década, porque, assim, não teve defeitos, ponto. Não teve defeitos, pra mim tudo funcionou, exceto o primeiro capítulo, que eu lembro que eu quase dormi no primeiro capítulo, eu achei meio
sei lá, já começou com a história andando, já não entendi um pouco direito, mas depois que o Zeca cata a Ritinha lá nadando no aquário no meio da praça, eu acho que a novela começou a andar. Depois vem a Avenida Brasil, que eu acho que, por mais que a Força do Querer esteja em primeiro, na minha preferência, eu acho que a Avenida Brasil é o grande marco da década, não tem pra bater, assim, sabe? Tanto ela quanto Cheias de Charme foram um dos marcos da década, mas eu acho que a Avenida Brasil marcou mais. E depois eu coloco Verdades Secretas, porque o horário das 11 voltou, né, nessa década. A gente não falou tanto dele, mas já quero ressaltar que tipo, foi uma boa estratégia da Globo, com os remakes e tudo mais, e até, sei lá, dar não uma saturadinha, mas uma desgastada ali com Rebu, Saramandaia, que eu particularmente não sou muito fã, mas daí veio Verdades Secretas, sabe, tipo, uma trama inédita que só vinham de remakes, uma trama inédita, ousada e ao mesmo tempo, assim, tão bem esteticamente produzida, e querendo ou não, o burburinho que deu, sabe, tipo, num ano que a hipocrisia, a galera tava tão pudorada, assim, sabe? Tipo, não queria tocar em assuntos tabus, veio Verdades Secretas e pá, né? Causou ali e causou muito bem feito. E em quarto eu coloco Além do Tempo. Assim como o Edu, pra mim, o Horário das 6 foi o melhor da década, assim, o mais bem estruturado. Então, assim, tipo, eu podia muito bem colocar outras novelas junto com Além do Tempo, como Escrito nas Estrelas, Flor do Caribe, que eu amei de paixão, Boogie Woogie, que eu acho mega injustiçada pela audiência, eu acho um novelão do caramba. Mas eu acho que, assim, pegando um balanço geral da década, eu acho que Além do Tempo entra no meu top. Tanto pela genialidade da Elizabeth Jean em tratar a espiritualidade dessa forma, quanto pelo burburinho que deu também. E para fechar, considerando a importância que teve, eu coloco Carrossel, que querendo ou não foi um marco dessa década, e acho que numa TV aberta que a gente está com tão pouco espaço para o público infantil, que está tendo que recorrer a TV fechada, eu acho que foi uma grande estratégia do SBT dar esse espaço, por mais que já tenha saturando, mas Carrossel, pra mim, foi um dos maiores marcos da década. Eu acho que esse é o meu top 5. Agora, meu top 5 vai ser todo exclusivamente ao gosto pessoal, tá? Tranquilo. E apesar de eu ter falado eu reparei agora no meu top 5, apesar de eu ter falado que novela das 18 horas foram as que eu achei o melhor horário e tudo, não teve nenhuma que entrou no meu ranking de preferida. É porque eu acho que elas atraem mais, assim, né? São novelas mais bem produzidas, mas não tem aquela pegada de virar um sucessão, né? Exatamente. A década passada teve várias das 18 que eu gostei, mas essa década gostei de várias, mas pro meu ranking não entrou nenhuma. Mas no top 5, então, em primeiro lugar, tô muito dividido entre essas duas, mas acho que vou ficar com A Força do Querer. Também pelos mesmos motivos que já falaram, uma trama assim, sem defeitos, em que tudo acontecia, cada protagonista teve o seu momento, cada protagonista brilhou, cada história teve, né, o seu destaque. Então, em primeiro, eu fico com A Força do Querer. E em segundo lugar, ali, que quase pega o primeiro, eu fico com Passione, que pra mim, eu amo Passione, eu acho que era uma trama muito bem amarrada, muito bem construída, nada fora do lugar, coisa que acontecia hoje, que você entendia porque aconteceu meses depois, então mostrava que o autor ele estava pensando mesmo na história toda, ele não só jogava as coisas. Também teve aquele mistério do quem matou, a descoberta, a cena final, enfim. Eu acho um novelão clássico das 21 horas, assim. Se pegasse uma novela, Rafael, uma novela que define o estilo que você gosta de ver às 21 horas, seria Passione. Em terceiro entra Verdades Secretas, por tudo que já foi falado também. Trama, ambientação, aquele clima envolvente que a gente era levado pela novela. Aí eu venho para a Record, da Globo, acho que não teve mais nenhuma outra assim que eu gostei muito. Teve Horário das 19, que eu gostei bastante, de Cheias de Charme, mas eu acho que se perdeu no meio pro final. Avenida Brasil eu considerava um puta novelão até começar aquela vingança de quarta série da Nina. Teve Morde a Sopra, que eu gostei pra caramba também. Não, Morde a Sopra eu passo longe.
Eu gostava bastante de Morde a Sopra. Eu gostava da Dulce. Protagonista moral de Dulce era Morde a Sopra. maravilhosa, né? Morde a Sopra, tenho outra um filho novela também. bonito. Que se chama Guilherme. Aí, pra Record, eu vou colocar mais duas no meu ranking, que é Topíssima e Vidas em Jogo. Tirando aquela parte arrastada que a novela teve, aquela lentidão por conta dos capítulos sem fim, quase mais aí de quase um ano no ar, mas pela trama em si, pela inteligência da autora, em amarrar as histórias, em a protagonista, que era a Rita, uma das protagonistas, depois ser revelada a grande vilã, o Mistério dos Palhaços também. Então acho assim que foi super foda. Então acho que são essas 5 novelas assim que eu colocaria no meu ranking. E é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast de balanço da década. Tivemos aí a presença ilustre do Edu Seco, então um espacinho aí pro Edu agradecer, se despedir, se divulgar, enfim, com você, Edu. Gente, agradeço o convite mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui. A gente não vê a hora passar, falamos bastante, acredito eu, porque a gente embala aqui o assunto, um vai emendando no outro, e isso a gente só consegue quando todo mundo gosta do que tá falando, entende e tudo mais. E faltou então, coisa a gente falar, hein? Coisa, meninos, tô à disposição sempre, pode chamar, que eu tô por aqui. Obrigado pelo espaço. Tô lá no Facebook, no Insta, @duseco, D-U-H e Seco, igual da Débora Seco, que não é minha parente. E no RD1 também, tem minha coluna lá, minhas notas, fiquem de olho também, rd1.com.br. E tem um podcast também, que você tá lá no Spotify, né? É um podcast, é que faz tanto tempo que eu não tô conseguindo gravar o podcast, tá tenso. Mas tem o TV ao Cubo com o Rafael Fialho e o Léo Lima. A gente tenta gravar, assim, sempre que rola, né? Os dois estão na fase ali de entregar trabalhos, estão, né, nesse meio acadêmico, então tá meio difícil, mas assim que der vai ter episódio novo, porque eu tenho que enaltecer Amor de Mãe lá também, né, gente? Então é isso, amigo. A gente que agradece a tua presença mais uma vez, rendeu o assunto, faltou muita coisa pra gente falar, mas que nem a gente disse, se continuasse falando, a gente ia virar a noite aqui, que é um assunto que a gente ama, realmente. Mas obrigadão mesmo, de verdade. Bom, então é isso aí. Obrigado, o Edu, mais uma vez, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, falando do que a gente mais ama conversar, que é sobre novela. E você também que ficou com a gente ouvindo esse podcast até o fim, aquele super abraço. Então você já sabe, comenta o vídeo, curte, ative o sininho das notificações. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. Também vai nas redes sociais do Edu, dá lá aquele up nele. E é isso aí. Eu, Rafa e Edu vamos ficando por aqui. E acabou, né? Tem mais o que falar? Não, só me despedir. Um grande beijo, galera, abraço. Fiquem ligados aí nos próximos podcasts, vai ter participação do Melodramáticos, do Caio do 2TV, do Lucas e o Diego, que são nossos amigos, abordando esse balanço da década. E a partir do dia 15, não esqueçam também que vai ter o nosso Melhores e Piores de 2019. Nós vamos ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço e até lá!